não tem variação. E Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que venha se arrepender. E eu quero te dizer nessa noite que aquilo que Deus prometeu e aquilo que ele determinou através da sua palavra irá se cumprir. Porque nós não podemos, de forma alguma, impedir o agir de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra hoje está no livro de um grande profeta. Nós temos, quando falamos desse profeta, temos logo, né? É, é, temos logo aquela palavra de, ele não quis fazer aquilo que Deus quis, ele, sei lá, muitas vezes dizer que ele foi covarde. Eu estou falando sobre o profeta Jonas. Esse profeta, ele foi muito usado. Quero te dizer que Jonas, ele só não aparece na Bíblia aqui. Nós pensamos, Jonas apareceu, de repente caiu por paraquedas. Não, Deus, ele tem os escolhidos dele. E para cada um de nós existe uma missão sobre nossas vidas. E Deus começa, né, a falar que ele começa a falar a vocação de Jonas. É o título do livro de Jonas, no capítulo 1. Aleluia. E Deus, ele vai nos dizer que cada um de nós temos uma vocação. Hoje eu estava falando com uma amiga minha, falando sobre ministérios. Cada um de nós temos um ministério. Eu tenho uma unção sobre a minha vida, você tem uma unção. Unção é o poder de Deus para que a gente venha agir de acordo com aquela necessidade, com aquilo que foi determinado por Senhor naquele momento. É o poder de Deus em nós para efetuar aquilo que Ele quer que seja efetuado através de nossas vidas. Você não faz curso para você receber a unção. A unção é determinada sobre a nossa vida, derramada sobre a nossa vida, quebrando todas as cadeias, todo o jugo, com um propósito de nós servirmos ao Senhor. E Jonas tinha uma unção sobre a vida dele, como nós temos uma unção sobre nossas vidas. Cada um de nós temos uma unção sobre nossas vidas. O que acontece é que algumas pessoas, elas começam a andar dentro do seu propósito e elas começam a desenvolver o seu ministério. E é isso que nós precisamos nos ater. Talvez você pense, existem muitas coisas na minha vida que eu deveria, aleluia, ter vivido, mas ainda não vivi. Gente, quando eu estou falando, eu digo aleluias. Uma vez uma pessoa num comentário falou assim, porque quando você está falando algo, você fala aleluias, é porque o Senhor, né? A palavra de Deus fica latente, e aí eu quero glorificar o nome do Senhor, né? Glória a Deus, aleluias, porque o Senhor, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a exaltação. Eu louvo ao Senhor, né? Louvo a Deus por essa noite, por essa oportunidade de estar reunida aqui nesse jardim, aleluias, e poder, né, ser usada pelo Senhor nesse momento. E aí o Senhor vai dizer dessa vocação de Jonas. A palavra vai dizer que primeiro Jonas, ele recebeu uma ordenância, que o Senhor disse, a palavra vai dizer, veio a palavra do Senhor a Jonas. E começa a descrever que era Jonas, que Jonas era um filho de um sacerdote de Amitai. Então, Jonas não era qualquer pessoa. Ele começa a descrever de onde era a origem de Jonas e quem era Jonas. Eu quero te dizer que Deus, ele sabe quem você é. Sabe por quê, queridos e queridos? Porque Deus, ele te criou. E ele sabe daquilo que nós podemos fazer se nós nos colocarmos à disposição de Deus para que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo opere em nós. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos, nós não temos capacidade. Gente, quantas coisas eu já rompi, tenho rompido. De eu pensar de eu estar hoje lendo algo onde totalmente a linguagem era diferente. Era uma coisa, era como se estivesse falando grego, mas quando você não tem o conhecimento de algo, tudo fica escuro, né? Você não tem um entendimento. A mesma coisa é a palavra de Deus. A gente precisa dedicar tempo para poder mergulhar nas escrituras e entender aquilo que Deus, ele quer, né, falar conosco, porque você ora, você está falando com Deus, e quando você lê a palavra, Deus está respondendo a você, falando com você. E quantas vezes a gente não tem, nós estamos vivendo um tempo que a gente não tem nem paciência e nem consegue
não consegue ter prazer em meditar na palavra, você começa a ler, logo vem um sono, vem um ataque espiritual, e existe uma possessão, né? Nesse momento demoníaca que a pessoa ela fica ali, ó, apostata, fria, gelada, não consegue, fica inerte, paralisada. E aí, o que que você prefere? Você prefere deixar para lá, não enfrentar aquela barreira, aquela resistência. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, logo vem muitas situações ao nosso redor, até dentro de nós mesmos. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a sentir um fogo, um fogo, um fogo, algo que dá vontade de você sair correndo e de você chegar e dizer: não, então eu quero parar com isso, sabe? Não, mas Deus, ele quer que a gente rompa essas barreiras, porque ele quer falar conosco. E ele escolheu Jonas. Ele fala da vocação de Jonas. Começa a dizer que Jonas era um filho do sacerdote, e ele diz essa palavra a Jonas. No versículo 2, ele começa a dizer a Jonas para Jonas sair da posição que ele estava, porque significa que Jonas ele não estava na posição que ele deveria estar. Aleluia. Jonas estava vivendo uma turbulência com os seus sentimentos, né? Havia algo dentro de Jonas que estava impedindo a sua caminhada ministerial. Seus problemas pessoais, cadeias do seu passado que estavam causando amarrações, impedindo que ele avançasse. E quantas vezes nós estamos assim? Por esses dias eu fui também atacada espiritualmente, e assim, o meu chamado é com a palavra. E tem momentos que quando eu estou em guerra espiritual, eu não consigo, eu falo, começa aquela guerra e eu, Senhor, eu não estou conseguindo ler a sua palavra, que vem todas as situações. E aí eu abro a Bíblia e não sinto, né, aquela vontade de ir ali a fundo. E eu fico, Senhor, misericórdia da minha vida, porque é um ataque espiritual. Nós estamos num campo de batalha, e eu quero te dizer que o mundo espiritual, ele é tão vivo quanto esse mundo físico que a gente está agora, porque no mundo físico a gente apalpa, mas o mundo espiritual, ele está ao nosso redor e trabalhando para que as coisas venham se materializar. E a partir do seu posicionamento pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, né? E aqui Jonas teve esse chamado, mas a palavra vai dizer que Jonas ele tomou um caminho diferente daquilo que o Senhor havia ordenado, porque foi uma ordenança. Eu quero te dizer que quando Deus está falando comigo e com você, ele não está te pedindo, ele está ordenando. Somos nós, o nosso papel é de pedir, porque o Senhor diz: pedir, pedir e dá-se-vos-á, né? Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante daquilo que nós, né? Daquilo que a gente está se direcionando para poder receber através do seu posicionamento. Mas Deus, ele também fala nessa palavra que a medida que ele vai nos dar é uma medida que transborda, porque tudo, aleluia, que Deus tem para nós é muito mais do que a gente pensa ou imagina. A gente não consegue, né, nem entender, porque muitas vezes nós procuramos ficar imaginando como é que Deus vai agir. E eu já vivi tantos milagres na minha vida e peço a Deus pela misericórdia dele que eu continue vivendo, porque enquanto a vida, a fôlego de vida, o novo sempre vai acontecer. Porque a palavra de Deus vai nos dizer: eis que faço nova todas as coisas. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos e cada dia uma novidade de vida. Não adianta você dizer, é o mesmo, não. Você pode não estar enxergando o que está ao nosso redor. Por esses dias eu ouvi uma palavra dizendo: observe tudo o que acontece durante o seu dia ao seu redor e você vai entender que o tempo inteiro Deus está falando com você. E eu sempre tive esse hábito, porque Deus fala muito comigo nas minhas situações corriqueiras, com pessoas que chegam ao meu caminho, em situações familiares. Ele está sempre chamando a minha atenção e disse: fique atenta, que eu estou ali falando, e eu começo depois a fazer comparações, entender, até entender, né, o que Deus está falando comigo. E assim, no transcorrer do dia, quando vai chegando no final da tarde, para o início para a noite, eu começo a filtrar tudo aquilo, todas as informações que eu recebi no meu dia, para entender,
Era isso que o Senhor queria falar comigo, e glória a Deus. E quando eu ainda não entendo na profundidade, na maturidade da palavra, ele começa a me dar a mesma palavra. Eu levanto, abro a Bíblia, ele me dá a mesma palavra, porque ele está me chamando a atenção e quer dizer, e está dizendo, ei, eu ainda estou falando com você. Você ainda não teve a total revelação da minha palavra, a maturidade. Então, o que eu quero te dizer é que nós precisamos buscar no Senhor essa maturidade, porque através do entendimento da palavra você vai ter a revelação. Ele vai te revelar aquilo que está em oculto. Ele vai te mostrar qual é o caminho que você deve seguir. E aí ele chama Jonas e ele dá uma direção para Jonas. Só que em vez de Jonas tomar esse caminho que foi ordenado pelo Senhor, ele vai para um outro caminho. Ele faz um outro roteiro. Quantas vezes nós saímos, né, da direção em que Deus nos colocou e fazemos um outro roteiro porque achamos que não devemos ir? Temos muita justificativa. Ah, eu não estou preparado, eu ainda preciso de um tempo. Ei, quem te escolheu, a palavra de Deus vai dizer, ei, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós dos outros, para que fosse e deste fruto para cumprir aquilo que foi determinado pelo Senhor, a ordenância, em nome de Jesus, porque a unção derramada sobre a mim e sobre a sua vida, há um poder de Deus. Não existe ninguém desprovido de poder, de talentos, não. O que Deus ele derramou sobre a mim e sobre a sua vida há um propósito, há uma finalidade, em nome de Jesus. O nome de Jonas significa Yoná, em hebraico, que quer dizer um nome que carrega consigo, né? Significa pomba, que simboliza o quê? Simboliza um animal singelo, né? Um animal que mostra a paz. Não é isso que a pomba representa para nós? Esperança, liberdade. E olha só o significado do nome de Jonas. Então, eu quero te dizer que tudo no reino espiritual tem um significado. E Deus não escolheu Jonas por um acaso. Aleluia. Deus escolheu Jonas para que Jonas levasse a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz, é uma autoridade. E ele quer que nós venhamos refletir a sua imagem e semelhança. E se ele é a autoridade da paz, que sejamos nós paz no lugar onde ele nos enviar. E ali Jonas recebe a determinação que ele fosse para uma tal cidade e que ali ele cumprisse com o que Deus havia determinado. Mas ele mudou o seu roteiro. Ele comprou um bilhete, porque aquela época era embarcações, navio, o percurso era feito por mar, por terra, caminhadas longas e pelo mar. E Jonas ali compra uma passagem, ele desce para Jope, para depois ele ir para uma cidade chamada Tarsis. Quer dizer, ele mudou totalmente o roteiro, porque Deus havia determinado o lugar que ele deveria ir. Olha, você vai para Nínive. Deus disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Só que ele, quando Deus ele chama atenção, aleluia, sobre levanta, ele fala sobre o posicionamento. Creio que Jonas estava passando por uma guerra espiritual, um esfriamento, e Deus ele quer nos colocar, sabe, sim, no campo de batalha, para que a gente não venha ter esse esfriamento. Eu sempre coloco também, né, em comparação à vida de Davi. No dia que ele não foi para o campo de batalha, aconteceu aquela queda que gerou uma maldição para toda a sua família. Houve morte, houve muita dor, onde a espada não se apartou da vida dele. Houve abusos, houve coisas terríveis, né? Houve situações de filho ir contra o pai, foi muita coisa horrorosa que aconteceu a partir da desobediência. E muitas vezes a gente começa até, né, a querer que Deus pondere certos comportamentos nossos. Mas eu parei para pensar que a desobediência foi justamente o que Satanás ele fez. Então, toda vez que você desobedecer a ordem do Senhor, que você for rebelde, que uma autoridade te ordenar algo, uma mãe, um pai, uma professora, um agente, né, um agente da justiça,
Uma pessoa que tem autoridade, o seu pastor, uma autoridade eclesiástica, e você entra em rebelião, você está ali ocupando o lugar, mesmo lugar que Satanás ocupou, quando ele tramou aquela rebelião toda. Então a gente diz: ah, não, só foi uma mentirinha. Não existe mentirinha. Existe pecado, e mentira, ele é um pecado. E o pecado nos afasta do Senhor, nos afasta da misericórdia do Senhor. Quando nós pecamos, nós saímos debaixo de uma cobertura do sangue de Jesus. Mas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor e deixamos aquelas ações, a misericórdia do Senhor retorna, porque são leis espirituais. Foi Deus quem instituiu a lei e ele não vai de encontro contra a palavra dele. Um dia desse eu ouvi uma pessoa muito querida falar comigo, assim, me perguntando: Cleide, por que Deus coloca a doença na gente, né? Por que a gente sofre? E eu falei: querida, Deus, ele não faz isso. Deus, ele é amor, mas nós precisamos entender que muitas das nossas ações geram enfermidades, o pecado gera enfermidade. Eu tive uma enfermidade horrorosa, e eu sei que aquela enfermidade foi proveniente do pecado, de uma vida miserável, de uma vida escrava, mas as misericórdias do Senhor me alcançou e me livrou daquilo que era mortal. E hoje eu sou um testemunho vivo. E eu não posso mais, até que um dia a minha carne queira. Eu não posso mais, eu fiz um pacto com o Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor vê, porque nós somos seres humanos. Eu não sou perfeita, mas o desejo do meu coração é de não sair da presença do Senhor. E eu fiz um pacto com o Senhor. Senhor, se o Senhor vê que eu vou voltar para esse mundo miserável, me leve para ficar com o Senhor. Entendeu? Você tem que saber quem você é em Cristo. E saber que nós somos seres humanos. E você pode estar de pé agora, quantos aí pessoas, né? Autoridades que um dia estavam ali fervorosos com o Senhor e que hoje você vê quedas. Nós somos seres humanos. Por isso que o Senhor diz: aqueles que pensam estar de pés, cuide para que não caiam. E nós não estamos salvos, nós estamos lutando para sermos salvos, para alcançar a salvação, para reinar com Cristo. E por isso nós precisamos obedecer a uma ordenância. E Deus disse a Jonas, aleluias, levanta-te, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Havia uma direção dada pelo Senhor para Jonas, mas ele tomou uma direção inversa. E a palavra vai continuar dizendo, no versículo 3, só que esse título vai falar sobre a fuga. Jonas, ele recebe uma palavra: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, né? E lá clama contra ela. Olha o chamado de Jonas. Olha o que foi que Deus determinou, que ele clamasse contra. Não disse lá, vai dizer que vai dizer que Deus é bom. Olha, se você se arrepender, não. Vai clamar contra ela. Sabe por quê? Porque Deus sabe a estratégia de usar, aleluias, comigo e com você, para que sejamos nós alcançados. Deus, ele sabe como vai trabalhar em mim e você. Ele teve uma forma, né, de se achegar a mim, porque ele diz, né? Ele diz, não de me escolher, porque ele disse: se não fosse vós que me escolhesse, porque se fosse por mim, eu não ia escolher o Senhor. Eu ia continuar numa vida onde minha carne queria estar cada dia vivendo arregalada, né? Saciando os seus desejos, a sua vontade. Mas o Senhor me escolheu e eu me acheguei ao Senhor. Ele disse: achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Quando a sua alma tem uma necessidade de ser saciada. Eu quero te dizer que com propriedade eu digo isso: quantas vezes eu busquei no mundo algo que a minha alma estava vazia, e eu saía muito, eu ia para passeios, eu comprava coisas, e a minha alma ia aquele buraco enorme, sabe? Começava a crescer mais ainda, porque eu queria ocupar o lugar de Deus dentro de mim com coisas e com pessoas.
quero te dizer com propriedade que não vai dar certo, porque o tamanho do vazio que está dentro de você, aleluia, é o tamanho do Senhor. E nada nem ninguém pode ocupar o seu lugar. E segue Jonas, ouviu aquilo que o Senhor disse, né? Ouviu não, ele escutou aquilo que o Senhor disse, a ordenância, mas ele tomou um sentido contrário. E começa a falar sobre a fuga e o castigo também que gerou a partir desse comportamento. Desculpa. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus deu uma direção a Jonas, ele tomou um sentido totalmente contrário, teve que pagar para embarcar naquele navio. Chegando nesse navio, ele foi para o porão, se esconder mesmo, achando que ali naquele lugar ele iria se esconder do Senhor. E a palavra vai dizer que para se unir com eles, né? Para ir com eles para Tarsis, significava que Jonas não estava sozinho. Havia toda uma tripulação dentro daquele navio. Mas Jonas entrou em um porão ali, e eu começo a conjecturar como é que estavam os sentimentos de Jonas, né? Porque lá na frente a gente vai entender, que conhece a história de Jonas, que Jonas tinha muitos traumas dentro dele. E eu vejo assim como Deus, ele faz com que a gente enfrente os nossos gigantes, para que sejamos nós curados dessa enfermidade emocional. Quando Deus colocou Davi, né, permitiu que Davi tivesse uma escolha, ele teve uma escolha. Deus havia ministrado o coração de Davi, e ali Davi, ele foi ungido, ele recebeu um poder, uma ousadia no espírito, e ele foi para aquele campo de batalha onde tinham homens ali adestrados, um exército para lutar, e Davi, ele não era um guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas, mas ali Deus viu a intrepidez naquele homem, né? A valentia, o Espírito Santo, Deus derramou sobre ele, e ele enfrentou aquele gigante, sabe por quê? Davi era desprezado, Davi tinha traumas em sua vida, porque ninguém dava nada por Davi. E Davi viu ali uma oportunidade. Quem Davi chamou para aquela guerra? Eu vou é no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. É isso que você tem que declarar. Eu vou é no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou é no nome do Deus Todo-Poderoso. Mas Jonas já havia vivido muitas situações. Não foi a primeira missão de Jonas. Mas Jonas ali estava passando por uma situação, e quantas vezes nós, né, que temos o nosso papel em exercer o nosso ministério, passamos por situação. Quantas vezes a nossa alma, ela está triste, ela está abatida. Esses dias mesmo eu fui para um lugar buscando, né, saciar a minha alma, mas tão somente o que eu precisava fazer era me derramar nos pés do Senhor e chorar. Porque eu fui para aquele lugar, eu comecei a observar as pessoas, eu comecei a olhar, eu comecei sim a me distrair, né? Assim a minha mente com o cenário das coisas, e eu pensar, meu Deus, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Eu preciso de ti. E quantas vezes nós precisamos de algo e tomamos uma direção contrária? Foi o que aconteceu com Jonas. Quando Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, que ele foi para Tarsis. Tarsis significa uma costa, né, da Espanha. E era um lugar de grande importância, um lugar de grande importância comercial, um lugar que tinha grandes riquezas. Era uma cidade conhecida pelos seus navios e suas rotas marítimas. O incrível é que Tarsis, essa palavra, né, a cidade de Tarsis, também, que tinha essa rota marítima, e eu também fui pesquisar sobre Jope, também era uma cidade onde tinha riquezas. Era um lugar onde ali, né, as riquezas circulavam, um porto. E a palavra vai dizer que quando primeiro ele desceu para Jope, que vai significar que é um lugar belo. E presta atenção, Deus,
enviou Jonas para Nínive. E ele queria o quê? Se distrair. Olha, eu estou passando por esse momento, misericórdia. Por essas guerras. E aí não é o todo o tempo, não. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Aí eu também preciso de um descanso, de umas férias. Eu vou dar uma volta. Eu vou para outro lugar, eu vou para Tarsis. Vou para essa rota badalada, onde há uma comercialização, onde há riquezas. Vou dar uma volta. Foi a mesma coisa que Davi pensou. Eu sou rei, quase que não fico no meu palácio. Vou me dar o direito de ficar em folga, enquanto ali os meus guerreiros estão guerreando. A palavra vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. E quando sua alma estiver aflita, e quando você estiver em conflito, né, emocional, é aí que você tem que se achegar a Deus, que você tem que se lançar aos pés do Senhor. Achegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós outros. Peça socorro ao Senhor. Jonas toma uma rota diferente, desce para essa cidade bela. Mas aí, o que acontece? Há uma grande tempestade. O mar fica revolto, porque a desobediência de Jonas estava gerando um transtorno para todos que estavam ao seu redor. Aqueles homens, a toda a tripulação, tiveram que jogar as suas cargas fora, o seu suprimento, o seu alimento, por causa de um homem que estava no lugar errado, no momento errado. Ele quis fugir. A fuga de Jonas era fugir daquilo que estava dentro do seu interior. Ele não queria encontrar com aquele povo, porque recordava muitas dores, ele havia perdido seus pais, a sua família, era muita marca de dor. Mas você sabe como é o tratamento do Senhor? Eu te digo isso com propriedade. Tratamento de choque. A cirurgia que eu fiz foi uma retirada de tumor. Eu fui para um hospital um hospital daqui, chamado Roberto Santos. Foi terrível, foi um filme de terror. E eu já havia passado, né, por muitos lugares, mas eu fui por um lugar que era muitas coisas horrorosas. E há pouco tempo eu passei também por uma situação que meu filho esteve enfermo. E eu falei, Deus, me manda para qualquer hospital, menos para o Roberto Santos. Você acredita? Deus me enviou para lá. E depois que eu acabei de falar isso, eu falei, Senhor, eu estou falando isso. Mas eu já sei o que é que o Senhor vai fazer, porque eu já sei como é com Deus. E Deus me levou para aquele lugar, porque havia um propósito que eu estivesse naquele lugar, para que outras pessoas fossem alcançadas, para que eu orasse pela vida de outras pessoas, para que eu pudesse também enxergar quem eu era, que para que eu pudesse ali, o meu filho, né? Algo que assim que é muito importante para mim, para que eu pudesse através da vida do meu filho eu pudesse usar aquele amor na vida de outras pessoas. E Deus também me curar de marcas que ficaram sobre a minha vida, porque nessa época eu não tinha Jesus. Eu não conhecia Jesus. E lá naquele lugar, Deus enviou pessoas para orar pela minha vida. E Ele me fez lembrar de cada detalhe. E eu sequer aceitar Jesus, e para mim parecia que eu estava indo com a forca, mesmo num lugar miserável, num momento de leito, mas eu me quebrantei. Mas depois que passou aquele momento, havia uma confusão, mas eu não sabia que aquilo que eu havia declarado no mundo espiritual, aleluias, estava ali já trabalhando para que eu fosse alcançada com o amor e a misericórdia do Senhor e viesse a minha libertação. O que eu quero te dizer? Quando você está fora da rota do Senhor, muitas coisas ruins vai acontecer. Foi o que aconteceu. Pessoas perderam seu suprimento, aquela tempestade se levantou. E Jonas estava ali com seu conflito emocional a cada vez aumentando mais, aquela guerra dentro dele. Ele desceu, pagou sua passagem, desceu para dentro para se esconder, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor, porque ele estava indo para uma direção totalmente diferente daquilo que Deus havia determinado, né? Esse nome foi citado como uma cidade bíblica, onde também nesse lugar aconteceu uma construção do Templo de Salomão. E esse lugar, Tarsis, foi visitado por faraós, até por Napoleão Bonaparte. Ó,
que cidade rica, era esse lugar, né, onde os navios iam com essa comercialização. Em Provérbios 14, 12, a palavra de Deus vai nos dizer: há caminhos que ao ser humano parecem ser melhores. Não foi isso que Jonas pensou? Eu vou para Tarsis, porque é melhor do que Nínive, porque Tarsis é uma cidade bela, uma cidade rica. E aí eu vou dar uma volta, vou tirar essa angústia, essa tristeza de dentro de mim, viajando, passeando. Aleluias. Mas no final, conduzem, direciona a morte. Sabe que Jonas morreu? Jonas morreu. Ele caiu, ele lançou-se ao mar. A palavra vai dizer que ele viu aquelas águas embredarem, né? Ele foi perdendo a consciência e ele morreu. O peixe engoliu ele. Será que Jonas estava vivo dentro do ventre do peixe? Sinceramente, eu não acredito nisso. A palavra vai dizer que Jonas foi vomitado lá no destino dele. Foram 3 dias. Lembre-se que foram 3 dias, ó, a revelação da palavra para a ressurreição do Senhor. Tudo em 3 dias, a ressurreição, aquilo que foi morte, está se transformando em vida na sua vida. Em 3 dias, receba essa palavra profética. Aquilo que você não estava enxergando, aleluia, você vai enxergar. Uma resposta que você precisava, você vai ter. Uma cura, receba, em nome de Jesus. Em 3 dias, a ressurreição. Glória a Deus. Provérbios 14 fala sobre esse caminho que é uma direção. Lembre-se no início da palavra, Deus deu uma direção a Jonas e ele tomou um sentido contrário. Ele não obedeceu à direção do Senhor. Todas as vezes que nós, né, seguimos a nossa direção, muitas situações, muitas coisas vão acontecer. Deus teve misericórdia, né, da vida de Jonas. E ele, o que ele estava dizendo para Jonas, Jonas, ei, você vai para Nínive, porque os meus propósitos são maiores. Pessoas vão ser alcançadas e você vai ser curado da sua dor. E no lugar da vossa vergonha, da sua dor, vos darei dupla honra. Eu preciso estar no centro da sua vontade. Eu preciso estar na direção que o Senhor determinou que eu esteja. E quantas vezes Pode deixar que eu fecho. é natural, Eu fecho. é natural, porque nós somos seres humanos. Nós saímos, né, por questões pessoais, por dores, por situações, mas Deus hoje está chamando a minha e a sua atenção, que nós precisamos urgentemente voltar, aleluias, para essa rota que foi determinada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu preciso voltar à direção determinada pelo Senhor. Há uma ordenância sobre a minha e sobre a sua vida. Você já sabe qual é o seu chamado. Deus já te revelou. Você precisa voltar e estar no lugar que Deus determinou. Não tomar, né, direções contrárias à ordenância do Senhor. Porque você precisa, porque você está muito cheia, porque você tem... Ei. Todos aqueles que saíram da direção do Senhor tiveram que pagar caro por isso. Falei sobre Davi, falei sobre Jonas, até o próprio filho Salomão. E muitos outros. No versículo 2 vai dizer, aleluias, que Deus, ele disse para Jonas levantar, mas era para ir para um lugar determinado. A cidade de Nínive, Deus estava dizendo, vá àquela cidade iníqua, onde aqueles homens praticam iniquidade, onde aqueles homens se opõem àquilo que é justo, onde aqueles homens são ruins, são sanguinários e clamem contra ela. Mas Jonas não, eu vou para uma cidade bela, eu vou para o caminho de Tarsis, que lá é uma rota agradável, então eu vou dar um passeio, o senhor não. Eu estou direcionando você para esse lugar. Em segundo lugar, vocês são luz do mundo. Deus, ele diz que eu e você, nós somos luz do mundo. E se nós somos luz, nós precisamos estar no lugar de trevas. É muito fácil você estar num ambiente agradável, de conforto à sua carne, que você está ali falando com cristãos, com pessoas que professam a sua fé. Ei! Deus disse que você é a luz do mundo. E a luz não vai ficar na luz. A luz tem que ir para o lugar onde tem trevas. Para
que a luz possa reluzir, aleluia, e as trevas serem dissipadas. E Deus estava dizendo para Jonas: você vai para uma cidade iníqua, naquele lugar onde tem gente sanguinária, miserável, naquele lugar mesmo, que eu quero você clamando contra aquelas pessoas. E Mateus 5,14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como é que você é luz e você vai se esconder? Jonas, luz, foi para o fundo daquele navio e ele ficou ali, escondido. Não se pode construir, né? Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Uma cidade sobre o monte é para que ela esteja à vista, para que ela tenha uma visão panorâmica de tudo. Nós somos a luz desse mundo e nós precisamos estar no lugar onde Deus nos envia. Em terceiro lugar, o lugar onde eu for será transformado. Declare: o lugar onde eu for será transformado pela luz de Deus, pois eu sou diferente. Tenho convicção daquilo que você está falando e declarando agora no mundo espiritual. Mesmo eu sem conhecer Jesus, eu declarei, entreguei a minha vida ao Senhor. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar. Ainda levou um tempo para que eu fosse me converter, mas ali eu já estava no processo e eu não sabia. E quando você declara, o mundo espiritual começa a trabalhar. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, né? Entre aqueles que são justificados por Deus e aqueles que não professam, que não creem no Senhor, entre os que servem e o que não serve ao Senhor. Porque a partir do momento que ele entendeu isso, ali, Deus fez com que o peixe vomitasse ele no seu propósito. Eu quero te dizer que, independente agora de você estar fora da rota, Deus vai pegar você, tirar desse lugar e vai te colocar no centro da vontade dele. Mas Isaías 1,19, a palavra de Deus vai dizer: se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E quando é que a gente come o melhor dessa terra? É quando é a gente alimentado pelo Senhor. Quando é, aleluias, quando a gente é alimentado pelo pão da vida, por Jesus Cristo. Quando a nossa sede é saciada pelo Senhor. Aleluias. E tudo se faz novo. Deus nos chamou para cumprir um propósito de vida, ser luz nas trevas, alcançar pessoas e refletir a sua imagem. Sabe? O Senhor quer que sejamos nós submissos a Ele. E você sabe o que é ser submisso? É você estar à disposição. É você estar sobre uma missão. Deus havia ordenado uma missão sobre a vida de Jonas. Obedecer, aceitar uma situação de subordinação. Deus está acima e eu estou embaixo, estou debaixo dessa ordenância. E também estou debaixo dessa cobertura. Aleluias, uma missão. O seu propósito de vida está ligado, aleluias, àquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Existem pessoas que precisam ver essa luz que está em você, ver a luz de Cristo refletir em você, para que elas sejam alcançadas. E Deus falou comigo que nas nossas limitações, porque havia uma limitação, havia uma guerra dentro do interior de Jonas, ele não queria enfrentar aquela situação. Deus está falando com pessoas hoje, você precisa enfrentar aquilo que te traz dor. Porque não sei se você já fez essa oração, toda vez que eu faço a oração, eu falo: Pai, não me coloca ali, Pai, não coloca tal pessoa. Ele vai e coloca, ele disse: eu vou colocar sim, porque você precisa enfrentar, você precisa vencer. Então, Deus hoje ele está dizendo, a mim e a você, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, né, de tudo aquilo que tem acontecido na sua vida,
Talvez você diga, Senhor, meu Deus, essa situação não muda, há tanto cansaço, eu já estou desgastada. É tanta carga sobre mim, é tanta responsabilidade. Foi assim que minha alma estava. No dia que eu saí, que eu estava ali conversando com Deus, o Senhor falou, é tão fácil. Vem a mim, se você está cansada, se você está sobrecarregada. Toma de mim, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso. Sabe o que é ser manso? É ser tranquilo, é ser calmo, é ter paz. Imagine no meio de uma tribulação, de uma situação adversa, você ter paz, você estar tranquilo. E humilde de coração é aceitar e saber que nós temos limitações. E dizer, Pai, sem ti eu nada posso fazer. Pai, eu preciso de ti. Pai, eu preciso de cura. Existem situações na minha vida que eu ainda não consegui vencer. Então, coloque agora diante do Senhor a sua dor. Qual é a situação que você tem fugido, que você não quer enfrentar? Qual é o lugar que Deus já mandou você ir? Pedir perdão. Sabe, hoje eu estava falando com uma pessoa que o reino de Deus funciona da seguinte forma: os ofendidos pedem perdão aos ofensores. E se você quer ter uma vida com o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e após tomar essa cruz, siga-o, entendeu? É assim que funciona. Então, se você está tomando uma direção diferente das ordenâncias dele, você não vai ter sucesso. Mas a partir do momento que você reconhece, a palavra diz: vós estáis limpo por ouvir e ouvir a palavra de Deus, toda a sujeira é retirada. E aquilo que era treva, aleluia, ela começa a ser limpo, começa a clarear, a luz de Deus começa a entrar no nosso interior e começa a trazer cura e libertação, para que a nossa vida seja usada para um propósito maior. Uma cidade toda se converteu. Jonas estava ali gritando: olhe, né? Eu conjecturo isso. Seus pecadores miseráveis, vocês vão morrer em tanto dia. A pregação de Jonas, eles tiveram temor. E ali eles apregoaram um jejum. Colocaram até os homens, colocaram até os animais para jejuar. Viu que nós sabemos o caminho? E ali eles se converteram. E Jonas achava que aquele povo não merecia misericórdia. E quantas vezes a gente acha que um irmão nosso, uma pessoa que a gente conhece, ou uma pessoa que às vezes está ali mesmo, endemoniada mesmo, sabe? Tem hora que eu digo assim, tem horas que eu vou fazer cada comparação com pessoas assim que criam situações na minha vida, que eu digo, meu Deus, é bem aquele endemoniado de Gadareno. É, gente, a gente não é fácil, eu não sou fácil. E logo o Senhor diz, ei, 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 ó, stop. Você é a luz do mundo, é sal da terra. E a minha luz tem que ser refletida na sua vida, para que as pessoas vejam a minha luz em você e sejam alcançadas com esse amor, com essa misericórdia. E Deus hoje, Ele nos ensina que nós devemos estar na direção de Deus, nos agradando ou não, mas fazendo aquilo que Deus nos ordenou. Amém? Feche seus olhos e traga agora a sua memória. Qual a situação que tem te aprisionado? O que é que tem te pedido você romper? Uma falta de perdão que você não liberou para alguém? Comportamento que ainda você tem insistido em fazer e você sabe que você não tem agradado a Deus, sabe? Situações que você precisa romper, enfrentar, dores, traumas, para que você possa ser curado. Coloque diante do Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa noite maravilhosa, pela tua palavra, que vem nos limpando, visitando o nosso interior, no mais profundo, no lugar onde é impenetrável o homem, Pai. Mas para ti não há barreiras. Que o Senhor possa agora sondar nossa mente, nosso coração e arrancar toda mazela, todo trauma, toda dor, todas as questões emocionais que têm paralisado a nossa vida, impedindo que a gente rompa e que de exercer o nosso ministério, trazendo tristeza à nossa alma. O salmista Davi disse: por que você está batido a minha alma? Porque se desespera dentro de mim. E muitas vezes há um desespero dentro de nós, aleluia, que nós, Pai, tomamos uma direção diferente e vai trazendo mais amargura, porque estamos fora da direção que o Senhor determinou. Então, nos ensina hoje a voltar para a rota,
para a rota determinada pelo Senhor. Não aquilo que vai agradar a nossa carne, mas sim aquilo que vai trazer confronto, mas que vai gerar maturidade, mas que aí, Pai, vai alcançar pessoas e nós vamos ser curadas das nossas debilidades, porque a tua palavra nos diz que na nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Também quero colocar diante do Senhor pedidos de oração por cura, por libertação. O Senhor disse que em 3 dias o milagre aconteceria. E o Senhor disse que o que nós precisamos é uma palavra, e a sua palavra foi liberada nessa noite. Em 3 dias haverá ressurreição, como houve. Jonas, ele foi vomitado no seu propósito. Não adianta a gente tentar tomar uma direção diferente, porque vai trazer dores e mortes, mas que hoje o Senhor possa nos alinhar ao seu propósito, é o que eu te peço. Visita a necessidade de cada uma das suas filhas, e que nesse momento eu quero denunciar toda a armação de Satanás, tudo aquilo que tem trazido dor, traumas de infância, de adolescência, relacionamentos abusivos, Pai, que deixaram marcas que suas filhas e filhos não querem enfrentar, mas que hoje, em nome de Jesus, toda essa fraqueza venha cair por terra. Cai agora, em nome de Jesus, toda a resistência do inferno, porque na nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Eu oro em concordância a essa palavra, ligando aqui na terra e pedindo que seja ligado